Olha só, gente, nessa discussão sobre quem é ou quem deve ser o patrono da educação brasileira, eu tenho uma sugestão para dar e gostaria desde já de contar com seu compartilhamento, que você compartilhe essa ideia para que chegue o maior número de pessoas possíveis, tá certo? Paulo Freire seria o bom patrono da educação brasileira? Em meu entender, não. No meu entender, não. Sobretudo porque a obra freiriana ela não tem, na verdade, uma incidência sobre a intelectualidade brasileira. Não, agora para formar militantes, de fato, é perfeito, certo? Agora, no meu entender, quem deveria ser o patrono da educação brasileira? Um daqueles que foram os fundadores da educação brasileira, que são os padres jesuítas. Dentre eles, eu deixo aqui José de Anchieta. No meu entender, o padre José de Anchieta deveria ser com muita justiça o patrono da educação brasileira. Isso por vários motivos que eu vou elencar aqui. Primeiro, o padre José de Anchieta, ele chegou aqui ao Brasil em 1553 e foi um dos fundadores dos primeiros colégios, das primeiras escolas do Brasil. Porque quem sabe história sabe disso, que as primeiras escolas no Brasil foram fundadas pelos padres jesuítas. Eles são os pais, né, os patronos, os patriarcas da educação brasileira. E o padre José de Anchieta, entre tantos motivos, o principal que eu elenco aqui é que ele foi o primeiro a compor uma gramática da língua mais falada no Brasil, que era a língua tupi, falada por pelo menos 7 povos, né? Os tupiniquins, os tupinambás, os caetés, os temiminóis, os tabajaras, os potiguaras. Esses povos eles chamavam a grande costa do Brasil e usavam essa língua ancestral. E o padre José de Anchieta teve a preocupação de aprender a língua, né, para compor uma gramática na língua e ensinar aos índios, né, os versos, a poesia, a música, muita coisa da literatura greco-romana aos índios na língua dele, na língua tupi, além do processo de evangelização, de catequização. E sem contar que o padre José de Anchieta foi também um grande defensor dos índios contra a escravização por parte dos colonos portugueses. Ele foi um dos grandes defensores da cultura indígena. E o padre José de Anchieta ele escreveu vários escritos. Por exemplo, um dos grandes escritos dele, além dessa gramática, que essa gramática, inclusive, é chamado A Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, que foi publicada em 1595. Ele escreveu também o poema A Virgem, que o título latino é De Beata Virginem Dei Matre Maria. É um poema grandioso, né, contendo 5.786 versos, além de outros escritos como informações ou fragmentos históricos. E o padre José de Anchieta, como ele era um intelectual, ele sempre escrevia os seus escritos, a maior parte deles, em 4 línguas, né? O português, o castelhano, o latim e o tupi. Né? Ele escrevia para que os índios lessem. Ele tinha essa preocupação. E ele foi um dos grandes fundadores, como já falei, dos primeiros colégios aqui no Brasil. Inclusive, né, o Colégio de São Paulo, né, que fundou, né, é o precursor ancestral da cidade de São Paulo. Então, ele, padre José de Anchieta e os outros padres jesuítas, eles são, de fato, os fundadores da educação brasileira. Né? E eles foram os educadores e os professores da educação brasileira durante pelo menos uns 400 anos. Não é? De fato, tivemos em 1759 a expulsão dos jesuítas, né, pelo Marquês de Pombal, mas depois disso os jesuítas retornam, e o método jesuítico, né, a educação tradicional, a Ratio Studiorum, de fato, formou a grande cultura literária que nós tivemos aqui no Brasil, até chegar ao famigerado socioconstrutivismo, que de fato não construiu nada, não é? Nada, nada, nada. E a nossa intelectualidade, a nossa alta cultura só declinou, só definiu depois do socioconstrutivismo. Então, a minha sugestão é o padre José de Anchieta para ser o patrono da educação brasileira, tá certo? Então, conto com você para que compartilhe esse vídeo, para que chegue o maior número de pessoas possíveis. E quem sabe, várias pessoas aí pensando, pesquisando de fato, também não vai encontrar essa ideia de que o patrono mais justo, mais honesto mesmo, a melhor escolha, a mais justa e honesta das escolhas seria colocar assim o padre José de Anchieta, que foi um dos primeiros e um dos maiores professores que nós tivemos aqui no Brasil, tá certo? Então, é isso. O Cleibson Américo, né, está no meu Facebook, está também no meu canal no YouTube, Cleibson Américo. Pode compartilhar e curtir. Um abraço.